Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Silva e eu e meus colegas Charles Alexandre, Gustavo Peteleschi e Wesley Souza iremos desenvolver nesse vídeo o tema Evolução das Espécies. Esse vídeo se trata de um trabalho solicitado pelo professor de Biologia da nossa escola, que é o IFMT, Campus Alto Floresta, do qual nós fazemos parte do segundo ano B de Administração. Nós iremos falar então sobre as primeiras ideias evolucionistas que os cientistas tiveram, sobre a teoria sintética, sobre os métodos que eram utilizados para se estudar a evolução e, ao final de tudo, iremos falar também sobre o processo de evolução da espécie humana. Bom, eu vou começar falando agora sobre as primeiras teorias que esses cientistas descobriram no decorrer de seus estudos a respeito da evolução. A primeira ideia que eu irei abordar será a teoria do fixismo. E essa teoria ela se tratava do pensamento predominante no século XVIII, e segundo ela, cada uma das espécies teriam surgido de maneira independente e permaneceriam sempre com as mesmas características, ou seja, imutáveis. Então é por isso que essa teoria recebe o nome de fixismo, porque as características das espécies elas permaneceriam fixas, elas nunca iriam se modificar com o decorrer do tempo. Assim vocês podem ver aí na imagem de exemplo, temos aí as borboletas, que elas nascem e passa um período de tempo, um período de tempo longo, e elas não mudam, elas permanecem da mesma maneira. Isso é o que retrata o fixismo. Essa teoria ela foi aceita durante um tempo, contudo, a partir de meados do século XVIII, alguns cientistas começaram a pesquisar sobre a hipótese de haver uma transformação das espécies. Um tempo depois dessas especulações, no início do século XIX, o naturalista Lamarck sugeriu uma ideia para explicar a transformação das espécies. Essa ideia consolidou a teoria do lamarckismo, em homenagem ao seu nome, que vai contra as ideias fixistas, ou seja, contra os ideais da teoria do fixismo. Para Lamarck, as espécies atuais surgiram de outras espécies mais simples, que teriam tendência de se transformar gradualmente em seres mais complexos. Então, as espécies da atualidade surgiu através de uma evolução de seres mais simples, certo? Então, esses seres mais simples eles surgiram por sua vez, segundo Lamarck, a partir da geração espontânea. E essa evolução ela seria, segundo ele, orientada por necessidades internas dessas espécies, de acordo com as necessidades que elas tinham para sua sobrevivência. Segundo Lamarck, duas leis explicariam as transformações dos seres vivos. A primeira lei do uso e desuso. Essa lei ela dizia que um órgão ele se desenvolvia com o uso e atrofiava-se. O que vem a se atrofiar? Diminuía de tamanho ou então perdia alguma função com seu desuso. Então, desse modo, podemos citar, por exemplo, a língua comprida de um tamanduá ou então de um camaleão, que teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares, porque eles utilizam esse órgão para se alimentar, para capturar insetos, e a partir do uso desse órgão ele se desenvolveu. Então esse seria um exemplo aí, como vocês podem ver aí na imagem, o tamanduá ele utiliza a língua para se alimentar com os insetos, e aí a língua dele se desenvolveu e ficou grande, aumentou o tamanho. E a segunda lei seria a lei da herança das características adquiridas. Essa lei ela afirma que a característica adquirida, resultante do desenvolvimento pelo uso ou então da atrofia pelo desuso, ela seria transmitida aos descendentes, ou seja, a característica que a espécie adquiriu devido ao uso ou desuso, ela seria transmitida para os seus descendentes, entenderam? Por exemplo, o tamanduá, ele adquiriu a característica de ter uma língua grande, devido ao uso dela para se alimentar. Então, seus descendentes também teriam a língua grande. Entenderam? Portanto, outro exemplo que a gente pode citar, a partir desse princípio, é de um halterofilista. O que vem a ser um halterofilista é quem pratica o halterofilismo, que nada mais é do que o levantamento de peso. Então, uma pessoa que pratica esse tipo de esporte, podemos dizer, ela teve seus músculos desenvolvidos, porque você tem que levantar peso, então se trabalha muito a sua musculação. Então, por meio desses exercícios físicos, de levantar esses pesos, ela desenvolveu seus músculos. Temos aí a lei do uso e desuso. No caso, tivemos aí um uso. Então, os filhos dessa pessoa, os seus descendentes, eles teriam os músculos mais desenvolvidos, Então, aí temos a lei da herança das características, onde esses filhos
eles teriam seus músculos mais desenvolvidos. Então eles herdaram essa característica, né, dos seus pais. E basicamente é isso que define então o lamarckismo. E agora por último eu irei falar sobre a teoria do darwinismo, que depois de realizar muitos estudos e viagens pelo mundo pesquisando acerca da evolução, Charles Darwin fundou sua teoria, né, conhecida como darwinismo, em homenagem ao seu próprio nome, que explicava a transformação das espécies. Em seus estudos, ele descobriu que o crescimento das espécies era mais acelerado do que a dos recursos que eram necessários para a sobrevivência das mesmas. Então, isso gerava consequentemente a escassez, né, desses recursos, como alimento e espaço para buscar abrigo, dentre outros. Então, além dessa escassez, gerava também uma disputa entre essas espécies para a obtenção desses recursos, né, para conseguirem sobreviver e se reproduzirem no decorrer do tempo. Então, desse modo, Darwin conseguiu concluir que nem todos os organismos nascem e conseguem sobreviver e se reproduzir, pois os indivíduos com mais chance de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para enfrentarem as condições do ambiente em que vivem. E é aí que surge então a teoria do darwinismo. Segundo Darwin, as características favoráveis tenderiam a ser preservadas, e esse processo ele chamou de variações favoráveis. Já as características desfavoráveis para a sobrevivência do indivíduo em determinado tipo de ambiente, elas eram eliminadas, e esse processo Darwin chamou de seleção natural. Então, para ele, através do lento e constante processo de seleção ao longo das gerações, as espécies elas poderiam se diversificar-se e tornar-se adaptadas ao ambiente em que vivem. E desse modo, foi explicado por Darwin a transformação das espécies. Então aí, como vocês podem ver na imagem, né, assim como Darwin nos diz, né, através de sua teoria, temos aí uma população de ratos que se mudou para uma nova área onde as pedras são mais escuras. Então, devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos e outros são amarelos. Então, quando eles se mudaram para esse lugar mais escuros, os ratos amarelos eles foram mais facilmente vistos pelos predadores, né, porque os pretos eles eram mais escuros e eles se camuflavam por cima das pedras. Então, sendo assim, os ratos amarelos eram comidos com mais frequência do que os ratos pretos. Então, apenas os ratos sobreviventes, nesse caso os pretos, conseguiram se reproduzir e gerarem descendentes. Então, como os ratos pretos eles tinham mais chances, né, de gerar esses descendentes e se reproduzirem, os ratos amarelos na próxima geração seriam minoria. Então, essa próxima geração ela teria uma maioria de ratos pretos e uma minoria de ratos amarelos. Então aí temos a inserção do darwinismo, né? A teoria de Darwin. E basicamente é isso a respeito dessas primeiras ideias, né, que esses cientistas tiveram no decorrer de seus estudos acerca da evolução. Bom, darei continuidade explicando sobre o que é a teoria sintética. Bom, a teoria sintética é a teoria que é aceita atualmente, né, para explicar a evolução. E dentro dessa teoria sintética a gente vai trabalhar diversos temas muito interessantes, conceitos muito interessantes para se estudar, para se entender cada vez mais esse tema da evolução. Bom, vamos falar sobre a variabilidade genética, o que se trata de mutações e reprodução sexuada. O que é a mutação? E o que ela causa? Bom, a mutação são modificações no organismo, certo? E uma mutação ela pode ser provocada por diversos fatores, desde defeitos no mecanismo de duplicação do DNA, fatores ambientais, como os raios ultravioleta e radioatividade, alguns vírus e até mesmo produtos químicos podem causar isso. E esses estragos, alguns podem ser corrigidos e outros não. Bom, vamos falar um pouco sobre mutação e evolução. A gente viu que a mutação ela é uma mudança que é causada nas bases de DNA. E essa mudança ela pode ser o suficiente para provocar o aparecimento de uma nova característica nesse mesmo organismo. Isso pode acontecer devido à alteração na sequência de base do DNA, como a gente já falou. E pode alterar a sequência de aminoácidos da proteína, o que pode modificar todas as suas propriedades ali, certo? Bom, já a reprodução sexuada, os filhos eles vão ser iguais aos pais, né? As únicas modificações elas acontecem por mutação ocasional. E na reprodução sexuada também, a meiose ela produz grande variedade de gametas, o que faz, né, o que causa uma fecundação que pode originar diversos filhos geneticamente diferentes. Isso só acontece por causa do arranjo, ao caso dos cromossomos paternos e maternos. E o fenômeno da permutação que é responsável por isso.
Em relação à teoria sintética, ela considera que as mutações, combinações gênicas e seleção natural são os fatores principais que vão culminar na evolução, sendo as combinações genéticas consequências da segregação, independente dos cromossomos, e permutações que podem ocorrer, durante a meiose. Tanto ela quanto as mutações estão relacionadas à variabilidade genética de uma população. E, no caso, essas últimas ocorrem, por seleção natural, podem ser mantidas como características adaptativas ou causar algum fim no indivíduo. Então, a seleção natural é quando o indivíduo possui alguma característica que não vai favorecer a ele naquela situação, naquele ambiente. Por isso, se o indivíduo possui uma característica que não vai lhe dar vantagem, e sim desvantagem, é favorável que ele perca essa característica. E com isso, vai se formando cada vez mais a seleção natural dentro de uma população. Bom, agora eu irei falar da Lei do Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Essa lei é uma importante ferramenta, para verificar na seleção natural ou outros fatores também evolutivos que estão influenciando em uma determinada população. Por meio desta equação de Weinberg, podemos determinar uma configuração genética de uma população que não está sofrendo uma evolução. E a partir dessa análise a gente consegue comparar os dados de uma informação de uma com as outras. A gente vai analisar dados reais dessa população e a gente vai conseguir perceber se há ou não uma evolução. Então, essa lei é muito importante para isso. Dando continuidade, falando agora de métodos de estudo da evolução. Para se estudar a evolução dos seres vivos, é necessário alguns métodos. O primeiro seria a paleontologia, que é o estudo dos fósseis. Os fósseis são as primeiras evidências de que houve evolução. Os mesmos são restos de seres vivos de épocas passadas ou ainda qualquer vestígio deixado por eles. A partir de evidências fósseis, vai se reconstruindo a história evolutiva das espécies. O segundo é a determinação da idade de um fóssil. Neste método, há o encontro da biologia com a química. Existe uma propriedade chamada de decaimento radioativo, isto é, o decaimento de isótopos que muda o número de prótons, e é usado a datação radiométrica como um relógio, e a partir daí se pode prever a idade do fóssil. O terceiro é a análise embriológica e anatômica. Neste método, há a comparação de fósseis antigos com os fósseis atuais. E o quarto são os estudos moleculares. Neste estudo, acontece a comparação de ácidos nucleicos e de diferentes estruturas. A evolução humana diz respeito à teoria acerca do processo de mudanças que deram origem aos seres humanos. Acredita-se que o desenvolvimento da espécie humana teve início há pelo menos 6 milhões de anos. Neste período, um determinado grupo de mamíferos primatas do noroeste da África acabou se dividindo, dando origem aos primeiros hominídeos. A evolução se desenvolveu ao longo do tempo, durante milhares de anos. Assim, as linhagens distintas acabaram se diferenciando, configurando o processo evolucionário. No caso específico dos seres humanos, a evolução teria se dado principalmente por conta das diferenças de dieta e postura, resultando em modificações do crânio. Agora vamos conhecer algumas etapas da evolução humana. Australopithecus formaram um grupo bem diversificado e sucedido. Tinham como principal característica a locomoção bipede e postura ereta. Sua estatura alcançava 1,5 m. Outro detalhe muito característico é a sua mandíbula, muito semelhante com a da espécie humana. Ainda apresentava uma distinção bem primitiva. Também foram os primeiros a dominar o fogo. Assim, conseguiram expandir para outros territórios. Alimentavam-se de frutos, sementes e raízes. Viviam na África, na savana ou em bosques abertos. Homo habilis. Também caminhavam erguidos. Seu cérebro era um pouco maior que o dos Australopithecus. Tinham mandíbulas grandes, em proporção com seu crânio. Tinham uma dieta carnívora e habitavam na savana africana. Fabricavam ferramentas de pedra muito rudimentares. Pelos registros fósseis encontrados, estima-se que a espécie viveu há cerca de 2,3 a 1,6 milhões de anos. Homo erectus. Foram os primeiros a sair do continente africano e a habitar outros locais. Isso foi possível pois os ancestrais Homo habilis apresentaram se equilibrar sobre duas pernas. Além disso, contribuíram para diversas mudanças na alimentação e no comportamento. Homo neanderthalensis.
já apresentava adaptações ao frio, osso da face e do crânio mais semelhantes ao dos seres humanos, como conhecemos hoje. Além disso, apresentava uma comunicação verbal rudimentar e organização social. Homo sapiens, que do latim quer dizer homo sábio. Dentre as espécies do grupo Homo, é aquela que apresenta cérebro mais desenvolvido e uma melhor capacidade de raciocínio. Estima-se que o primeiro Homo sapiens surgiu há uns 200 mil anos. Os humanos contemporâneos apresentam capacidade que o Homo sapiens não tinha. Bom pessoal, então basicamente esse foi o nosso vídeo. Essas foram as referências que nós utilizamos para realizar o nosso trabalho, né, os sites que nós pesquisamos, além dos vídeos que foram disponibilizados pelo professor, né, no Classroom, e também dos PDFs do livro. E essas são as fontes das imagens, né, que nós utilizamos na elaboração desses slides. E muito obrigado.